Fala aí, beleza? Esse vídeo está sendo gravado com o intuito de te convencer a utilizar o Bookkeeper. E eu estou querendo te convencer a utilizar o Bookkeeper porque eu utilizo ele desde 2018 e ele é uma ferramenta essencial para o controle financeiro da minha casa e dos meus projetos. Tudo que envolva dinheiro, que eu precise fazer controle, eu faço pelo Bookkeeper. E o grande diferencial, na minha visão, é que ele permite uma colaboração, permite que você possa fazer controle financeiro juntamente com outras pessoas. Então ele serve muito bem para uma igreja, para um condomínio, para uma casa, para qualquer projeto que tenha mais de uma pessoa envolvida. Então, conforme eu for avançando na apresentação, eu vou também abrir o site do Bookkeeper, fazer um cadastro do zero para te mostrar o quão simples pode ser você fazer o controle financeiro. Então, vamos iniciar. Então vamos falar sem enrolação, de forma rápida e objetiva. Eu vou falar dos conceitos e vou mostrar na prática o funcionamento dos conceitos. O primeiro conceito que nós falaremos é o lançamento. O segundo, contas. Terceiro, grupos. E o quarto, livros. Então, o lançamento é toda vez que ocorre a transferência de dinheiro de um ponto A para um ponto B. Então, diariamente, nós temos bilhões de lançamentos acontecendo. Então, pessoas transacionando, pessoas negociando, vendendo ou fornecendo mão de obra umas para as outras. Os lançamentos são toda vez que o dinheiro sai de um ponto para o outro. Então eu coloquei aqui um exemplo de uma pessoa que está pagando uma conta de Uber em dinheiro, em espécie. Então ela vai tirar R$ 25, que foi a corrida aqui do exemplo, da carteira dela, e vai efetuar um lançamento para a conta de Uber. Então todo lançamento ele precisa ter uma conta de origem e uma conta de destino. Então eu vou também aqui mostrar um pouco mais a fundo o funcionamento da conta de origem e da conta de destino. A origem sempre será de onde veio o dinheiro. Então, quando o dinheiro veio da minha carteira, origem carteira. Quando o dinheiro veio do meu cartão de crédito, a origem será o cartão de crédito. Quando o dinheiro veio da minha conta poupança, e aí por diante. Já a conta destino, ela é para onde foi o dinheiro. Então o dinheiro foi gasto com transporte, ele foi para gastar com alimentação, ele saiu da minha conta para. Então toda vez que eu tenho que decidir para onde foi, será a conta destino. Então aqui eu trouxe um plano de contas, um controle exatamente em branco, e nós vamos fazer aqui 2 lançamentos para exemplificar o funcionamento. Então, o primeiro lançamento será conta origem. Então, vamos supor que no dia de hoje eu prestei um serviço. Então, eu vou colocar a origem de onde veio da prestação de serviço. Então, foi um salário, algo que eu recebi. E destino. A pessoa me pagou pelo serviço. De que forma ela me pagou? Ela me pagou por transferência bancária, por Pix, me pagou em espécie. Então, nesse exemplo aqui, eu vou colocar o dinheiro na minha carteira. Eu vou registrar um lançamento dizendo que esse dinheiro entrou na minha carteira. Então, eu fiz aqui um serviço de manutenção e hoje eu consegui R$ 200 com essa manutenção. Então, o que nós veremos nos próximos conceitos, mas aqui você já consegue acompanhar que automaticamente eu tenho um controle de entradas e saídas, aonde eu tenho mostrando que já entrou R$ 200 e por enquanto eu não tive nenhuma saída. E aqui na parte de cima
nós podemos identificar que nós temos o dinheiro dessa prestação de serviço disponível em nossa carteira. Vamos supor que, após receber por esse serviço, eu passei no mercado com a minha carteira e fiz algumas compras. Essas compras totalizaram R$80. Então, nós vamos fazer aqui mais um lançamento. Aqui, ó, mercado, R$80. Então, mais uma vez, o sistema automaticamente vai me mostrar quanto eu tenho disponível, que no caso aqui foram os 200 menos 80, R$120, e o meu controle de entradas e saídas, ele vai me mostrar o quanto eu estou de resultado daquele mês. Entradas menos saídas, o quanto eu fui positivo ou negativo esse mês. Beleza? Agora vamos para o próximo tópico, que são as contas. As contas são locais onde nós fazemos os lançamentos, ou seja, as contas elas recebem os lançamentos. Na prática, as contas funcionam como caderninhos, onde nós vamos fazendo o controle de tudo o que aconteceu em cada caderninho, em cada conta no caso. Então nós temos uma infinidade de contas que nós podemos utilizar, e por isso que o Bookkeeper ele é interessante, porque ele permite que você customize essas contas de acordo com a sua realidade. Se você tem uma única conta bancária, não tem por que você ter um cadastro com 100 contas para visualmente te atrapalhar. Então você consegue customizar para ter somente essa única conta disponível. E se você utiliza várias contas, você também poderá cadastrar todas essas contas para fazer controle delas individualmente. Uma vez que você entende o conceito de contas, você com certeza saberá muito mais de contabilidade do que muitas pessoas que você conhece. Então, as contas elas são organizadas, elas são separadas em 4 categorias: ativos, passivos, entradas e saídas. Os ativos são todos os bens que nós temos, tudo que vale alguma coisa e nós temos em nosso poder. Os passivos são todas as nossas dívidas. Então isso aí também é algo que não tem muito mais o que nós possamos dizer. É tudo que nós devemos, todas as obrigações que nós temos com alguém. As entradas são os valores que nós recebemos e as saídas são os gastos que nós tivemos. Então, se você consegue ter um bom cadastro de contas dentro dessas 4 categorias, você está aí a poucos passos de ter um controle total de tudo que entra e sai dentro de um projeto, dentro da sua casa, dentro da sua empresa, do seu consultório, de qualquer local que possa ser implementado um controle financeiro. Então vamos falar aqui um pouco mais detalhado das contas de ativos. Os ativos eles representam tudo que nós temos. Então no Bookkeeper ele será apresentado com a cor azul. As contas passivas são todas aquelas que estamos controlando nossas dívidas. Então ela será representada com a cor amarela no Bookkeeper. As entradas representam de onde o dinheiro veio, tudo que transita de forma positiva, ele será registrado nas entradas, e as saídas, ela terá todos os gastos que nós tivemos dentro de um período. No Bookkeeper, isso aqui é um resumo do que foi dito, ele vai trazer as contas de uma forma simples para que nós possamos ter um controle visual, a gente possa bater o olho e já conseguir fazer
a identificação do que se trata cada um dos lançamentos. Então aqui, para exemplificar, nós temos aqui as contas de ativo nessa corzinha azul, as contas de passivo nessa corzinha amarela, as contas de entradas ou receitas na corzinha verde e as contas em vermelho, contas de despesa ou saídas. Então aqui vamos fazer mais um lançamento de exemplo para que nós possamos ver essa movimentação em tempo real. Então vamos supor que uma segunda pessoa tenha prestado um serviço e ele foi pago por transferência bancária ou Pix. E aqui, nesse caso, nós faremos uma manutenção também. E essa aqui já foi um pouco mais cara, foi R$600. Então nós já podemos ver aqui, que na cor azul nós tivemos uma movimentação, que significa que o que nós temos disponível, ele aumentou, ele foi movimentado. E aqui também na parte verde, na parte de receitas, também houve uma movimentação, que seria de mais uma prestação de serviço. Então vamos agora falar dos grupos, porque essas contas, elas são agrupadas para que nós possamos ter uma facilidade na visualização. Os grupos basicamente são o agrupamento de contas, de forma que facilite o entendimento de quem está manuseando ali o bookkeeper. Então ele vai criar um agrupamento de contas que tem o mesmo assunto. Então se eu tenho 5 fontes de receita, eu posso agrupar grupo receitas e dentro desse agrupamento termos lá as 5 receitas detalhadas, 5 caderninhos de receita detalhados. E nós fazemos isso com saídas, com ativos e com dívidas. E também temos dentro do Bookkeeper uma opção de fazer grupos de grupos. Basicamente, como nós vimos aqui, o grupo de receitas ele tem 2 contas de receita. Tem a conta salário da pessoa A, tem a conta salário da pessoa B. Então, nesse agrupamento, nós fizemos um grupo de receitas. E aqui nas despesas, nós temos dentro do grupo despesas e gastos, nós temos 4 contas. Alimentação, educação, não recorrentes e recorrentes. É um livro bem simples para exemplo. E o que seria o grupo de grupos? Aqui dentro de resultado, aonde eu tenho a soma das receitas e das despesas. Então, o agrupamento ele vai me permitir que eu tenha um olhar mais macro da soma de todas as contas. E o grupo de grupos, da mesma forma. Ele também vai me dar uma opção de visualização mais macro ainda. Agora vamos avançando e vamos falar sobre os livros, que é o último tópico. O livro funciona como se fosse uma pasta onde nós colocamos todos os caderninhos. O caderninho do caixa, o caderninho do estoque, o caderninho do controle das nossas dívidas. Então, o livro ele é o local onde temos todos os lançamentos numa visualização de todos eles juntos. Aqui eu coloquei um exemplo de como o dinheiro transita dentro do livro. Então, quando eu recebo um valor de salário, ele automaticamente irá para uma conta de ativo. Então, do grupo de entradas, ele sempre irá para o grupo de ativos. E quando eu tenho um gasto, eu tenho uma saída do grupo de ativos para o grupo das saídas.
E da mesma forma, quando eu tenho um gasto no meu cartão de crédito, eu tenho uma saída do meu passivo, eu estou aumentando a minha dívida, transferindo o dinheiro para uma saída, para uma despesa. Aqui eu recapitulo. Então, o lançamento nada mais é que o dinheiro se movimentando entre contas. As contas é o que você está controlando, é cada um local que você precisa ter um controle. Os grupos, eles são uma organização de contas para melhor visualização, para melhor controle macro. E o livro é um local digital onde nós fazemos todos esses controles. Esse vídeo foi a parte 1 de 2, e na parte 2 nós temos alguns conceitos bem mais avançados, mas eu te garanto que a partir desse vídeo você já pode criar a sua conta, você pode usar um dos livros de exemplo que o Bookkeeper disponibiliza e começar a utilizar, a descobrir. E se você tiver qualquer dúvida, se você precisar de qualquer ajuda, você escreve aqui nos comentários que eu certamente vou poder te direcionar. O Bookkeeper ele tem também uma central de ajuda muito boa, que ela está em inglês, mas todo navegador hoje tem lá a opção de fazer a tradução. Então esses materiais de ajuda o Bookkeeper fornece e os materiais estão todos lá traduzidos pelo navegador em português. Então você, a partir do momento que começa a utilizar, ele vai ficando muito intuitivo. Por esse vídeo é só isso. Um abraço, até o próximo.